que era empregada da Dona Patrocínio, né? E aí, gente, nesse momento em que o Teodorico chega na casa da Dona Patrocínio das Neves, né? Ela começa a cuidar dele, ele chega lá ainda criança e ele recebe muitas recomendações de que ele deve sempre obedecer a Tite, deve sempre dizer sim a Tite, porque ela era uma mulher não por conta dela ser rica, na verdade essa era a intenção, né? Porque ela era rica, tinha que obedecer a ela para talvez um dia ser o herdeiro, já que ela não tinha filhos, não era casada, justamente porque ela era amargurada desse jeito, né? E vivia só para a igreja, então ela não tinha filhos, não tinha nada, então é claro que ele seria o herdeiro. E aí, desde pequenininho, as pessoas falavam para ele, olha, você tem que dizer sim a Tite, tem que obedecer a Tite e tudo mais. E aí um dia ele chega lá, o dia que ele chega na casa dela, ele já recebe essas orientações e a Vicência é que, como sendo empregada ali, ela acaba cuidando um pouquinho do Teodorico. Vamos ver o que acontece nesse trechinho, como que o personagem, o Teodorico, descreve esse momento, né, que ele encontra então a Tite, a Dona Patrocínio. Vamos lá, olha. Era a Vicência, a criada da tia Patrocínio. O senhor Matias subiu os degraus conversando com ela e levando-me ternamente pela mão. Numa sala forrada de papel escuro, encontramos uma senhora muito alta, muito seca, vestida de preto, com um grilhão de ouro no peito. Aqui ele está narrando o momento em que ele entra, né, na sala e encontra a Dona Patrocínio, que é justamente essa descrição que ele está fazendo aqui. Com um grilhão de ouro no peito, um lenço roxo amarrado no queixo, caía-lhe num bioco lúgubre sobre a testa, e no fundo dessa sombra negrejavam 2 óculos defumados. Por trás dela, na parede, uma imagem de Nossa Senhora das Dores. Olhava para mim com o peito trespassado de espadas. Essa é a Tite, disse o senhor Matias. O senhor Matias era uma espécie de motorista, não motorista porque eles iam a cavalo, né? Mas ele foi responsável por pegar lá o Teodorico, né, na casa onde ele morava com o pai e com a mãe e trazer ele para a casa da Dona Patrocínio. E aí, essa é a Tite, disse-me o senhor Matias. É necessário gostar muito da Tite. É necessário dizer sempre sim a Tite. Lentamente, a custo, ela baixou o carão chupado e esverdinhado. Eu senti um beijo vago de uma frialdade de pedra. E logo a Tite recuou enjoada. Credo, Vicência, que horror! Acho que lhe puseram azeite no cabelo. Então, tá vendo como que era, como a Tite era descrita, né? Bem amargurada, né? Bem... Uma pessoa, ele fala que ela tinha pele esverdeada, então assim, você já imagina que ela era uma pessoa mais velha, né? Uma pessoa amargurada, seca, vestida de preto. Então, esses detalhes, inclusive, que o próprio narrador aponta pra gente, é muito característico do realismo, né? Aqui não tem uma imagem, uma construção idealizada de como seria a Tite, né? Uma pessoa talvez rica, poderosa, né? Temente a Deus, que era justamente o estereótipo de boa pessoa lá da época. E aí aqui no realismo não, ela era uma velha, seca, esverdeada, que foi lá beijar o sobrinho pela primeira vez e já falou, credo, o cabelo dele tá cheirando azeite, tira esse menino daqui. Então, era uma pessoa muito amarga, né? Bom, e aí, gente, passando por isso agora... Aí eu coloquei aqui pra vocês a Vicência, que é a empregada do Dona Patrocínio, né? E aí tem outros empregados também, não vou colocar o nome de todos, mas a Vicência ela tem uma importância um pouco maior, porque ela justamente vai ajudar a cuidar do Teodorico, já que a tia Dona Patrocínio não tem, assim, muita afinidade com pessoas, né? Bom, além da infância, aí a gente tem a parte da adolescência do Teodorico, porque ele é mandado para um internato. Logo que a tia Patrocínio pôde mandar, né? Logo que ele tinha idade, ele foi enviado para o internato e lá ele passou a adolescência, a vida dele escolar foi toda no internato. E claro que, gente, ele muito esperto, no internato ele aprontava, fazia o que ele quisesse, mas quando ele estava com a tia Patrocínio, né? Aí ele já mudava, ele era uma pessoa devota, uma pessoa que procurava Deus,
que temia a Deus, que ajoelhava, que rezava. Então, o tempo todo, ele constrói essa imagem para Tite. Ele tinha que fazer a Tite acreditar que ele era igual a ela, né? Que ele não gostava dessas coisas mundanas, muito radical, como a Tite é. E aí ele foi construindo essa imagem ao longo do tempo, pensando sempre na herança da Dona Patrocínio. Ele queria herdar tudo aquilo e ele sabe que só conseguiria fazer isso se ela acreditasse que ele era igual a ela, um santo, né? Já que ela era muito radical e condenava toda e qualquer pessoa que não fosse daquela maneira, que fosse mundana, né? E aí lá no internato, o Teodorico, ele conhece um cara que depois vai fazer uma grande diferença pra gente. Ele conhece um cara, um amigo, né? Um amigo dele que estudou lá com ele, chamado Crispim. E aí eles se tornam amigos, até no livro tem umas partes que contam, assim, umas coisas meio... que o Crispim mandava umas cartas pro Teodorico, que eles davam uns beijos. Então, assim, fica meio subentendido ali uma descoberta da sexualidade, que é natural do ser humano, né? Então, na adolescência é o momento, né, em que tá tudo ali a flor da pele, né? Aqueles sentimentos, aquela descoberta da sexualidade, descoberta do próprio corpo. E aí o narrador não se aprofunda muito nisso, mas ele fala que o Crispim mandava umas cartas lá elogiando o Teodorico, que de vez em quando, né, jogava beijos pra ele, enfim. Então a gente tem aí não como uma relação, né, entre dois amigos, mas de uma descoberta, o que é natural. E aí aponta isso pra gente também, mais uma característica do livro, que seria essa questão naturalista, né? Aqui a gente está falando de a principal característica que a gente tem aqui é que a escola literária a qual o livro pertence é o realismo e o naturalismo. Certo? Então, várias características desse período, né, dessas escolas literárias, aparecem no livro, né? O próprio Essa já deixou isso claro lá desde a sua segunda fase. Então, aqui na Relíquia isso estava ainda mais aparecendo. Então, essa parte da adolescência que ele fala do Crispim pode até ter uma característica mais naturalista mesmo, né? Que fala ali, que mostra o ser humano como... que mostra o sexo, né? Que mostra a descoberta do corpo, enfim, como uma coisa mais natural. Mas isso não é muito aprofundado não, tá, gente? A gente vai ver isso depois um pouco mais específico em outros casos.